Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha. Este nosso encontro gostoso de todos os domingos pela manhã aqui na TV Atalaia. Meus amigos, no programa de hoje nós iremos conversar com uma mulher que pontifica em Aracaju. Primeiro com a sua profissão, ela é jornalista, ela desempenha e já desempenhou várias funções na administração pública como assessora de comunicação. Hoje ela é assessora de comunicação da Ensurb, mas é uma mãe que, além de, durante os anos, ter sido uma mãe zelosa para com seus filhos biológicos, é também agora mãe de 13 crianças, porque ela possui um berçário. E olha que não é fácil. Uma criança, 2, 3, 4, 5... 13, se bem que esse número 13, ela precisa arranjar mais outro filho, não é? Para passar, eu particularmente só gosto dos números pares. Então, nós iremos conversar, brincadeira à parte, a partir de agora com Cristina Rochadel. Essa mulher que, acima de tudo, ela é uma amiga, é uma guerreira e faz parte da atual gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju, como eu disse, assessora de comunicação da Ensurb. Em 2 minutos, Cristina Rochadel, aqui na TV Atalaia. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, voltamos aqui com Conversa com Batalha em nome da UNIT. Olha, ainda dá tempo para você corrigir o seu futuro. Se você não se matriculou para o processo de transferência externa da UNIT e o seu vestibular, você tem até o próximo dia 24 deste mês. Afinal de contas, não faz sentido algum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. A primeira mensalidade é grátis. Você faz a sua inscrição pelo site unit.br/transferência externa ou pelo telefone 0800 729 2100. Minha querida amiga Cristina Rochadel, bom dia. Bom dia, Batalha. Tudo bem? É muito bom poder participar do teu programa, como sempre. Graças a Deus, tudo em paz. Cristina, ao longo dos anos, nós temos observado que as mulheres vão ganhando cada vez mais o mercado de trabalho, né? E nas mais diferentes áreas. Hoje nós podemos afirmar sem medo de errar, que nós temos mulheres em todas as áreas. Na política, na engenharia, na medicina, na segurança, no jornalismo. Aliás, as redações de jornais, o público feminino hoje em dia é predominante, reinando. Lá na Secretaria de Comunicação, eu acho que 80% das mulheres, ou mais. Nas assessorias também. E como é que é você enfrentar uma missão tão espinhosa como essa? Porque você não fica atrás das câmeras, nem corre dos microfones. Muito pelo contrário. Você está quase todas as manhãs aí enfrentando essas feras, e são feras no verdadeiro sentido literal da palavra, que nós temos aí, né, nos programas matutinos. Como é conciliar tanta coisa, Cristina? É uma satisfação muito grande recebê-la aqui, viu? Eu aqui te agradeço a oportunidade. Eu digo que a mulher, ela, além de todas essas ocupações que você falou, tem algumas que elas não deixam de acompanhar a gente, que é o ser mãe, é ser dona de casa, é ser mulher, enfim. Além de tudo isso aí, a gente tem esse acúmulo. E eu digo sempre que a mulher é muito inquieta, ela é curiosa, ela não tem medo, ela é destemida, porque se ela tivesse medo, ela não teria como ser mãe, porque eu acho que é o maior desafio para uma mulher. E aí é como se a gente nunca tivesse, a gente não para, a gente não está sossegada. Eu tiro muito por mim. Eu trabalho na assessoria de comunicação e há 1 ano e 3 meses eu resolvi, além de trabalhar no jornalismo, né, sou jornalista,
abrir algo meu. Eu sempre tive a vontade de ter algo para que fosse meu, na verdade, até porque você trabalha para governos, para assessorias, e chega um ponto que você quer o seu também. E, de uma forma muito mágica, me veio a ideia de um berçário, né? E eu comecei a ser investigadora de berçários e entendi que realmente seria algo do momento. Se você me permite, essa questão sua de ser dona de um berçário, nós vamos conversar na segunda etapa do programa. Certo. Né? Então, Cristina é proprietária de um berçário. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Você que é mãe, você que é pai, está assistindo o programa, tem um bebezinho em casa, não sabe como fazer. É verdade. Aguarde aí, porque já a Cristina vai fazer o comercial. Mas, e na área do jornalismo, quando eu fazia faculdade... Você começou quando? Eu comecei em 99, né, na área de jornalismo. E quando eu estudava, eu nunca tive pretensão de vídeo. Eu sempre gostei da parte que não aparece, da parte de produção. E eu lembro que eu tinha uma professora que dizia, alguns professores diziam, eles excluíam muito a assessoria de comunicação. Chegaram ao ponto de dizer que o assessor era aquele que não tinha condições de ser jornalista. E hoje eu não desminto, mas eu sou a prova viva de que essa não é a verdade. O assessor de comunicação, na verdade, ele é jornalista 24 horas. Verdade. Porque ele não sai com uma pauta, realiza e entrega para que a produção do jornal é quem vai ver o que vai fazer com aquilo ali. Ela vai embora e acabou a matéria. E o assessor não. O assessor, ele acompanha antes do fato, ele acompanha o fato e ele tem que estar atento após o fato, porque ele vai ser questionado. O órgão que ele assessora vai ser questionado. Então, eu digo que o assessor de comunicação, ele é jornalista 24 horas. O celular dele é ligado 24 horas. A disponibilidade dele para a imprensa tem que ser 24 horas. E eu acredito que essa é a forma que o assessor consegue credibilidade no meio da comunicação. Apesar de, infelizmente, a gente ainda ter amigos de profissão que dizem que o espaço em determinados órgãos de comunicação é para pessoas importantes e não para o assessor de comunicação. Então, é meio complicado isso quando você escuta de um colega de profissão que sabe que você é especialista naquilo. Eu digo sempre, existem pessoas que elas não conseguem passar o que está acontecendo e explicar. Eu me preocupo muito com isso. Eu sempre peço que eu saiba exatamente o que dizer, porque a palavra dita não volta. Então, se você não estiver bem preparada para falar, é melhor que você não fale. Então, eu tenho esse cuidado em saber como e o que falar. E a preocupação do assessor, eu acredito que não é promover o seu assessorado, e sim explicar as ações do seu assessorado como um todo. Agora, se você me permite, Cristina, existem as exceções, e você é uma dessas exceções. Porque existe, cada um tem a sua vocação, a verdade é essa. Existe aí o tipo do excelente assessor, mas ele é única e exclusivamente o jornalista, o redator. Isso aí ele é fabuloso, espetacular. Já tem o outro, que é o homem de rádio, de entrar no rádio, não escreve uma frase, uma linha. Não é porque não saiba, não. Os bancos das faculdades ensinaram a ele, mas é porque não tem aquela vocação. Mas você não, você, como eu gosto de usar muita metáfora, o futebol, você cobra escanteio e corre para cabecear. Você escreve bem, você tem uma postura, um microfone excelente, na televisão, no vídeo, como nós estamos vendo agora, idem. Então você se completa dentro do seu trabalho e o que é mais importante, você tem o faro policial. E todo bom jornalista deve ter esse faro policial, o faro investigativo. É verdade. E mais do que isso, e fica aqui um conselho para os novos, porque eu digo a quem trabalha comigo, tem que ter, na vida você tem que ter tesão para tudo. É verdade. Quando eu me refiro a tesão, não é o tesão na hora do sexo, não. Mas é o tesão para o trabalho, tudo que faz, para o dia a dia, em tudo que faz. É você estar tomando a cervejinha, comendo o seu caranguejo e acontece algo inusitado, acontece um acidente e tal, você tem que estar a postos para trabalhar. Então você é esta profissional e é por isso que você vem crescendo na sua trajetória e muito mais ainda, eu tenho certeza que você irá crescer. Agora, dentro das funções que você já desempenhou de assessoria, você já foi assessora de políticos, por exemplo, da deputada Gorete Reis. Continuo, na verdade, assessorando Gorete Reis. Qual foi assim, a que lhe deu mais
satisfação, que mais massageou o seu ego? Veja só, Batalha, eu tenho a mania de ser muito intensa nas minhas atividades e eu digo que eu sempre faço por inteiro. E quando eu comecei, eu peguei uma das secretarias onde nenhuma mulher nunca tinha assumido, quando eu comecei a parte de assessoria, e geralmente era comandada por policial militar. Então, quando eu entrei, foi meio que um impacto, que foi a segurança pública, né, com o doutor João, com você também. E foi assim, foi um desafio muito grande, foi as pessoas dizem, Cristina, que presente de grego foi esse? Te deram... E eu comecei... Foi com o secretário Luiz Mendonça. Luiz Mendonça. Hoje e presidente eu passei... do tribunal. Isso. E vou dizer uma coisa, um dos maiores e melhores secretários que já passaram por aquela segurança pasta. Pública. Ele é muito não é determinado. A determinação dele, não tem medo, não se esconde, enfrenta. Então foram 3 anos na segurança pública e aí eu mesmo me questionava, meu Deus, será que eu consigo? E aí foi quando eu comecei a ver que a assessoria estava tipo começando a virar paixão. E aí comecei cursos de especialização, assessoria de comunicação, livros de assessoria de comunicação e pesquisar e entender que aquilo ali não era uma simples sala onde você apenas fazia um texto, onde você tinha que vivenciar. E aí foi muito bom porque tanto os delegados como o próprio doutor Luiz Mendonça começaram a entender que tudo que se passava por lá, para que a população soubesse, teria que passar pela assessoria. Então a gente começou meio que organizar e dar uma prioridade para a imprensa, porque quando eu trabalhava na TV Cidade, juntamente com você, que foi quando eu comecei o jornalismo, na verdade, uma das coisas que mais me irritava era quando a gente tinha pauta na segurança pública. Eles só abriam para a imprensa ladrão de galinha, aquelas coisas que não dava... Quando era uma coisa mais importante, mais interessante, que você precisava realmente acompanhar, as portas eram fechadas. Então eu levei isso comigo e eu comecei a priorizar. Coletiva, não pode ser 10h30. Se eu tenho rádio das 6 às 9 da manhã, eu não quero que me cubram 10h30 da manhã. Então começou a questão de horário e prioridade. Eu sei que a TV não tem como ir 6 da manhã, que ela começa a rua 8 horas. Então eu comecei a ajustar esses caminhos para que a gente realmente pudesse mostrar todas as ações da SSP, cada um dentro das suas condições. Então, às vezes, tinha apresentação de presos. As televisões, Cristina, tenha calma, a gente vai deixar mais 40 minutos para que vocês possam. Então, esse espaço para a imprensa, já está dizendo, se eu sou assessora de imprensa, eu não posso só pensar no meu assessorado e fazer de conta que a imprensa não existe. Eu tenho que priorizar. Eu tenho que tratá-la bem, eu tenho que saber o que passar. E eu tenho que entender que ela vem com uma pauta da produção e que ela precisa voltar com uma matéria positiva. Então, até isso, o criar uma coletiva, o criar um fato, eu tenho realmente informações cabíveis para que a imprensa venha até a SSP, e aí isso começou a virar rotina na minha vida. Aí fizemos até 2 revistas, né, uma com 100 dias da administração, depois outra com 6 meses. As ações são muitas, temos positivas e negativas. E eu costumo dizer, eu dei aula de assessoria de imprensa na FANES e na UNIT. Eu costumo dizer o seguinte, o assessor de imprensa, ele geralmente vai responder um fato negativo. Dificilmente ele é chamado para falar sobre algo positivo. Mas ele tem que entender que agenda positiva não dá ibope. Não dá ibope, infelizmente. Ele tem que entender que ele tem que saber aquele momento negativo que está dando a ele, explicar, responder, e aí ele vem com ações positivas, que sempre tem. Sempre tem. Agora, para isso também é preciso você quebrar alguns conceitos, alguns paradigmas, porque existem colegas, inclusive, que são resistentes em passar as informações à imprensa. Eu digo e eu questiono, não é de agora, quando colocam que a imprensa é o 4º poder. Não, a imprensa é o primeiro poder. Também acredito. A imprensa forja mitos, como forjou um playboy, como Fernando Collor. É verdade. E eu conheço a fundo toda aquela história, todo aquele início de Fernando Collor. Ele sempre foi um playboy, à época nascido e criado no Rio de Janeiro, mantido pelo pai, o senador Arnon de Mello, e que numa brincadeira em um café em Paris, com Renan Calheiros e o Paulo César Farias, ele disse, vou voltar, ele morava no Rio de Janeiro, para quem não sabe a história, vou voltar para o Brasil e vou ser candidato a governador de Alagoas. E começou ali. Foi a estreia dele na política. E aí os amigos disseram, vamos lhe colocar como caçador de marajás. À época, ele era casado com a sobrinha de Roberto Marinho. E aí forjaram aquela história de caçador de marajás em Alagoas e que chegou à presidência da República, além do fato de ser bonito, de ser vozeirão. Bonito para Hugo aí, para Ulisses, para mim não, né? Então,
Na hora que a imprensa quis derrubar, derrubou. É verdade. Forjaram outro mito, Lula, que durante Tá aí muitos até anos hoje. se sustentou aí também, principalmente pela Vênus platinada. Quando quiseram derrubar o Lula, derrubaram junto com Dilma e Companhia Limitada. Então, o secretário, o diretor de órgão, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa prestar contas e dar satisfação à população. E como é que ele faz isso? É através da imprensa e através da assessoria, né, Cristina? Eu também acredito no primeiro poder e assim, a nossa imprensa, que eu respeito muito, que admiro também, precisa entender que o assessor de imprensa é o porta-voz do seu assessorado, né? Então, muitas vezes, as pessoas, são poucos, mas ainda tem isso. Não, mas então deixa, então cancela, porque só serve se for o presidente da Insurb. E o presidente já deixou bem claro, João Paulo, eu tenho uma assessora para isso, então eu não vou me preocupar com essa parte. E ele sempre coloca, até porque a assessora que a gente tem na Insurb, as portas de todos os setores estão abertas. Um outro conselho para os nossos assessores, o assessor de comunicação, acredito que é o único funcionário da empresa que trabalha que não precisa anotar na agenda que precisa falar com alguém, com algum chefe do setor. Eu particularmente, eu entro. Porque quando eu entro, já é para responder alguma coisa e a imprensa é imediata. Ela não vai me esperar para responder à Eu tarde. sei que você é considerada chata por alguns, né? Por boa parte. Principalmente quando eu chego. Chefe de gabinete, eu sempre... Não, é porque não pode entrar, ele está em reunião. Eu digo, meu amor, eu sinto muito, mas é porque eu não posso esperar acabar a reunião. E, às vezes, essa entrada impede que outros problemas aconteçam. Então, esse é o lance do investigativo. Você não pode estar preocupado só com o que está acontecendo, é com o que pode acontecer se algo não for feito ou bem feito. Muito bem, eu vou chamar o intervalo comercial aqui. Estamos com o programa Conversa com Batalha em nome da UNIT. Aproveite até o dia 24 de julho para inscrever-se no novo vestibular UNIT e a transferência externa UNIT com inscrições abertas. No retorno, vamos falar um pouco sobre o excelente trabalho desenvolvido hoje pela Insurb e pela mulher Cristina Rochadel, empresária e dona de berçário. 2 minutos. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa. Cristina, Aracaju viveu momentos de turbulência, onde você, coincidentemente no dia, ou no final de semana, lá no mês de março, eu estava viajando, eu só sabia as informações que você e a Clécia me passavam, vocês só faltaram apanhar. Algumas vezes. Com toda aquela greve do lixo e tal, mas hoje a cidade é outra, uma cidade limpa. A Insurb realiza um trabalho excepcional, o João Paulo e toda a sua equipe, as feiras padronizadas. Então, me fale um pouquinho sobre a Insurb. É bom deixar claro que essa turbulência toda que a gente passou não foi culpa da administração. É verdade. Né? É bom esclarecer que a turbulência, tudo aconteceu no procedimento normal, mas a empresa que não ganhou e outros órgãos acharam por bem impedir de a Insurb realizar o seu trabalho. Estávamos com equipes, estávamos com pessoal e não podíamos realizar. Então, foi uma turbulência de alguns dias que foi tão intensa que pareceu assim que foram meses, né? Quando, na verdade, a gente conseguiu solucionar o problema e hoje só não vê quem não quer. As equipes estão nas ruas, as equipes são mais cuidadosas. Eu tenho, inclusive, locais que a gente encaminha para fazer poda e as pessoas retornam ligando. Não, Cristina, a gente está ligando para elogiar porque realmente a empresa é cuidadosa, tem um cuidado com a limpeza, enfim. Isso a gente está vendo em todas as ruas, em todas as praças, em todas as avenidas. Sempre tem alguns pontos que você não conseguiu chegar e as pessoas pegam esse um ponto e generalizam. Infelizmente, o generalizar não é saudável para ninguém. Mas nós temos aquelas pessoas que fazem questão do quanto pior, melhor, então a gente não vai acabar com isso. E nem por isso a gente vai continuar mostrando o serviço. Nós tivemos agora o Forró Caju, onde 120 homens nossos da Insurb estavam lá manhã, tarde e noite para garantir a limpeza e a organização da festa. E
se você fizer um levantamento, que nós fizemos isso todas as noites, eu estava lá com nossas equipes todos os 12 dias, você não ouviu ninguém reclamando de espaço sujo, de chegar no evento, apesar de ser uma festa daquela dimensão que eu vou aproveitar mais uma vez para te elogiar, porque você não permitiu que o Forró Caju deixasse de acontecer. Você foi sensato em pensar naqueles que precisam dessa festa, independente do formato. E isso, Aracaju deve a você. Obrigado. Então, foram equipes que estavam lá o dia todo, lembrando que essas equipes que estavam lá dentro não permitiram com que outras áreas da cidade ficassem sujas, de forma nenhuma. Foi apenas um diferencial por causa dos 12 dias. Então, são equipes que estão no dia a dia nas ruas, são equipes que estão voltadas, nós temos os nossos diretores operacionais, que é o Guilherme, o Felipe, são pessoas que estão ali empenhadas em resolver todos os problemas que aparecem, e a empresa está aí mostrando que veio com inovações, inclusive com varredeiras eletrônicas, de praia, de asfalto, de rua, enfim, é uma equipe que realmente está mostrando que veio, e agora a cidade já está aí tranquila, normalizada, para que possa manter limpa. Nós temos em relação às feiras, que de janeiro para cá nós já padronizamos 29 feiras. Tivemos um problema de licitação com a empresa que ganhou, mas que já está sendo resolvido. Os feirantes não vão ser prejudicados por isso. Ontem mesmo, não sei se você pôde passar na Feira do Batistão, estavam lá os toldos, os freezers, os feirantes mesmo se organizando. E a Insurb dando todo o apoio logístico, já que esse contrato de licitação ele tem que ser reincidido, ele não pode continuar porque a empresa não respeitou nenhuma cláusula contratual. Se não respeitou, já que o objetivo da administração foi fazer com que os feirantes tivessem um local apropriado e adequado, e não dor de cabeça para feirante. E essa empresa, infelizmente, estava fazendo isso. Esse não é o objetivo da gestão de forma nenhuma. Então, é melhor que ele acabe, os feirantes continuem fazendo o seu trabalho de forma adequada. Eu digo que a Insurb não está aí só para fiscalizar e proibir. Ela está para fiscalizar, proporcionar locais adequados, locais para que esses feirantes possam trabalhar. Então, ela está fazendo esse papel. Todo contrato que é feito com a Insurb, ele é fiscalizado de forma que beneficie as pessoas e não prejudique. Muito bem. Cristina, você é mãe biológica de quantos filhos? Dois homens. E resolveu adotar quantos bebês no seu hotelzinho? Na verdade, eu tenho vaga para 39, para 49, de acordo com o bombeiro, com a vigilância, porque eu tenho todas as autorizações necessárias para que ele funcione. E hoje eu estou com 13 bebês, eu estou com 1 ano de berçário, 13 bebês no período integral ou meio período e 2 que estão cobrindo férias. Então, na verdade, são 14, os 2 que estão cobrindo férias. E esse lance das férias tem sido interessante, porque as escolas dão férias e o berçário não dá férias em julho. Então, assim, a escola está de férias, mas os pais continuam trabalhando. Então, estão sabendo que o Ninho da Kika não dá férias no mês de julho. Ninho da Kika é o nome? Ninho da Kika. É um ninho mesmo, é muito gostoso. É mais uma paixão da minha vida. Onde é que funciona? Rua Dom Bosco, 1158, já chegando na Hermes Fontes, no final da Dom Bosco, próximo à Vila Militar. Certo. E aí lá eu tenho uma área verde enorme, que eu digo que é a paixão dos pais e das crianças, porque quando entro, hoje todo mundo mora em apartamento, ninguém mais conhece, eu tenho casal de cágados, tartaruguinha pequenas, e as crianças ficam encantadas com isso. Então, quando chega a hora de sair da área verde, esses dias com chuva mesmo, eles estão agoniados. Mas aí nós temos mais 5 setores dentro, diferenciados também, onde a gente oferece diversas atividades. Eu tenho pilates no berçário para crianças, eu tenho fisioterapia para as crianças 1 vez por semana, eu tenho pedagogas na casa, eu tenho chefe de enfermagem, eu tenho auxiliar de enfermagem. Então, eu hoje tenho 8 funcionários no berçário. Mesmo que a quantidade exigida pelo cronograma seja menor, eu prefiro de uma adequação, de um conforto maior para essas crianças. Um detalhe que eu tenho conseguido atrair bastante os pais também é porque eles têm em tempo integral acompanhamento, 12 câmeras. Eu tenho 12 ambientes filmados em tempo integral para que os pais acompanhem seus bebês. Então, assim, é muito mágico, é muito gostoso. Anos? De 3 meses a 3 anos de idade. As minhas 2 primeiras alunas, que são gêmeas idênticas, chegaram no berçário com 3 meses de idade. 2 pacotinhos. Hoje estão com 1 aninho e pouco e elas chamam Tia Kiss e Cacá, que é minha irmã, Kátia, que abriu o berçário juntamente comigo. Então, assim, se os outros são apaixonantes, essa atividade é uma das mais apaixonantes de todas, porque você tem um retorno. Como é que você encontra tempo para isso, hein? Você acorda que horas? Eu acordo todos os dias 5h30 da manhã, às 6 horas eu abro o berçário, eu recebo as crianças, eu deixo a primeira refeição pronta, encaminhada, 8 horas eu corro para a Insurb. Não, antes disso você está nas áreas aí. Ainda tem esse detalhe. Né? Dois telefones no bolsinho do berçário, que eu tenho o avental e até as pessoas morrem de elas se transformam em assessor em 5 minutos, em babá em mais 5 minutos.
E aí os radinhos, os celulares ligados, caso tenha entrevista, as meninas já sabem, eu só faço o sinal que estou ao vivo e elas já sabem que tomam conta. E aí respondo a todas as emissoras que necessitam, algumas não ao vivo, algumas só perguntam para o questionamento mesmo. E aí meu dia já começa assim bem tumultuado, bem agitado. 8 horas vai para a Insurb? 8 horas vou para a Insurb, quando está tudo tranquilo, consigo sair antes de 1, volto para o berçário. Aí eu digo que minha irmã é o general, porque ela faz, bora, da alimentação, hoje está atrasada. Ali mesmo eu já vou tirando, já calço a meia, já troco de roupa, já me esterilizo e já fico com as crianças. E é muito mágico, porque quando você aparece é quis, e um vem para dizer que é um monte de ratinho correndo. É um retorno muito mágico. E o melhor de tudo é ouvir dos pais que, assim, ficam apaixonados em saber que os filhos estão bem, porque eu tenho aluno que não quer ir embora, Batalha. Eu tenho aluno que na hora que começa a tocar o interfone, que ele sabe o reloginho biológico, né? Aí olha um para o outro, eu digo, ai, de quem será o papai que chegou agora? Eles não querem ir embora. Aí a mãe já faz, de novo isso? Eu digo, isso é bom. E outra coisa, é positivo porque eles passam Funciona comigo... até que hora? 17? 6h30 às 18h30, são 12 horas de berçário. Então, na verdade, eles passam o dia com a gente. E é interessante que eles se apaixonem. É verdade. E dormem em casa. E aí depois das 18h30, você vai fazer o quê? Aí depois das 18h30, essa semana eu estou bem tumultuada, que eu estou com meus tios do sul aqui, aí querem comer caranguejo, querem passear, querem... Mas geralmente eu tento ir descansar para começar tudo novamente no outro dia. Não quer saber não, tá certo. No Forró Caju é que eu dei uma emendada. Eu chegava do Forró Caju, já ficava para abrir o berçário. Um exemplo para os preguiçosos. O meu relógio funciona... Ficam dormindo em casa, né, Hugo? Os preguiçosos que, né? Não, e ainda tem gente que depois faz, aquela ali teve sorte. Mas não sabe como o relógio da gente funcionou até altas madrugadas. É um trabalho maravilhoso que você desempenha. Eu sei realmente que não deve ser fácil, Cristina. E eu fiz questão de lhe convidar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o nesse convite. Espaço da TV Atalaia, que a TV Atalaia e as organizações Walter Franco concedem para a gente, para que a gente possa exatamente trazer o inusitado, o outro lado da história, o outro lado do profissional, que eu tenho absoluta certeza que poucas pessoas conheciam. Todas, ou quase todas as pessoas que vivem o dia a dia de Aracaju lhe conhecem pelo menos de voz e de nome. É verdade. Cristina Rochadel. Agora, não conhecia esse lado humano, esse lado mãe que você possui. Um abraço então, tá? Eu que te agradeço, feliz domingo a todos e continuo me colocando à disposição da imprensa e aproveitar e convidar os pais para conhecer o ninho da Kika, né? Vale a pena. Rua Dom Bosco, 1158. Um abraço então. Grande abraço, obrigada. Chegamos ao final do programa Conversa com Batalha de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Um abraço e até lá. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade.